Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Bruno, nós estamos aqui reunidos para mais uma aula do sexto ano e o assunto que nós iremos estudar hoje é a Mesopotâmia, povos e sociedade. Mas o que será que significa essa palavra nova e diferente, Mesopotâmia? O que será que significa isso, né? Pelo título nós já entendemos que são vários povos dentro de uma mesma região. Mas vamos entender então de uma forma mais direta o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos entender, então, o significado, né, o que significa a palavra Mesopotâmia, por que nós estudamos sobre essa região, onde se localizava a Mesopotâmia, qual a organização social e, principalmente, qual o legado dos povos da Mesopotâmia para os nossos dias de hoje. Certo, pessoal? Lembrando, então, que a nossa aula sempre é realizada com um livro didático, e hoje nós utilizamos o capítulo 6 do livro didático de História. Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, então nós vamos entender o que significa a palavra Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega, que significa entre rios, como a gente pode observar aqui no mapa. A Mesopotâmia é essa região aqui, um pouco mais vermelha, e ela está localizada entre dois rios, os rios Tigre e Eufrates. Ou seja, isso nos mostra que a Mesopotâmia é mais uma civilização hidráulica. Lembra que a gente viu na nossa última aula sobre o Egito Antigo? Só para relembrar então, civilização hidráulica é aquela civilização que utiliza dos rios ou da água para sua grande sobrevivência. A Mesopotâmia se localiza onde hoje seria o Iraque e a Síria, né, dois países do Oriente Médio. E essa região já era uma região seca e muito quente. Por isso, eles vão ter que ter um bom aproveitamento das águas, certo? Assim como os egípcios faziam com o rio Nilo, né? Esse bom aproveitamento das águas era tanto para meios de transporte, como também para a agricultura, né? Então, para a sua sobrevivência. E principalmente, né, a região onde hoje fica, onde seria a Mesopotâmia, ela seria um meio termo entre o Ocidente e o Oriente. Dentro dessa civilização hidráulica, surgiram vários povos, que nós podemos chamar de sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Cada um desses viveu em uma parte do tempo, e nós vamos entender então como que eles se relacionavam, certo? E quais são esses legados que eles nos trouxeram até os nossos dias. O primeiro povo que nós vamos estudar, então, são os sumérios, né? O primeiro registro que se tem dos sumérios na região da Mesopotâmia é aproximadamente entre 4.000 anos antes de Cristo, certo? Uma característica muito importante dos sumérios é que eles se dividiam em cidades-estado. O que significa isso? Grandes cidades que possuíam um governo próprio e uma autonomia própria, ou seja, uma autoridade própria. Isso significa que, dentro do povo sumério, existiam várias cidades importantes, mas uma não interferia com a outra. Além disso, os sumérios nos dão um dos maiores legados que os sumérios nos deixaram, são um dos primeiros tipos de registro de escrita. Isso mesmo. A escrita era utilizada pelos sumérios para contabilizar os impostos que eles recebiam dos seus habitantes e também como uma forma de registro daquilo que eles produziam. Esta escrita é o que nós chamamos de escrita cuneiforme, que é essa imagem aqui que você está vendo. Olhando assim, ela não faz muito sentido para a gente enquanto escrita. Afinal de contas, eles parecem só alguns desenhos. Mas, para os sumérios, essa escrita tinha muito sentido. Ela recebe esse nome de cuneiforme por causa do material, da ferramenta que era utilizada, que era uma cunha para fazer essas letras. E essas letras eram feitas em placas de argila, ou seja, eles escreviam em longas placas de argila, deixavam isso no sol secando, e essas tábuas que eram feitas, eles conseguiam registrar, então, o que foi recebido, o que alguém estava devendo, certo? Se nós observarmos no próximo slide, depois de vários estudos arqueológicos, pesquisas, nós chegamos a uma
possível tradução de como seria a escrita cuneiforme para o nosso alfabeto. E assim nós conseguimos até descobrir algumas coisas que foram escritas por este povo, né? É importante, pessoal, que os sumérios, então, nos deixaram um legado de que a escrita, diferente do que nós conhecemos hoje em dia, mas ela já era realizada dentro da antiguidade. Após os sumérios, nós vamos encontrar um outro povo, que vai ser os amoritas, que dominou os sumérios, certo? Os amoritas, eles viveram aproximadamente entre 1900 a.C., né? E nesse momento, a Mesopotâmia se tornou um principal centro político, cultural e religioso, formando o que nós conhecemos como primeiro Império Babilônico. Este primeiro Império Babilônico se deve muito ao governo do seu principal imperador, Hammurabi, que deixou também um grande legado para nós, o Código de Hammurabi. Quando nós falamos em código, pessoal, nós estamos querendo dizer sobre conjuntos de leis, certo? Leis que servem para organizar a forma social de um povo e principalmente para lidar com a justiça daquele povo. Ou seja, as leis, elas são muito mais antigas do que nós imaginamos. E o Código de Hammurabi nos mostra isso, quando nós observamos que ele foi um dos primeiros conjuntos de leis. Vamos observar aqui como que era o Código de Hammurabi. Se a gente pensar, ele também tem algumas características daquela escrita cuneiforme, né? Ou seja, também era escrito em grandes tábuas e também com alguns desenhos que nós talvez não conheçamos os significados. Vamos analisar um pequeno trecho do código para ver como que ele funcionava. Um juiz deve julgar um caso, alcançar um veredito, ou seja, sentença, e apresentá-lo por escrito. Se erro posterior aparecer na decisão do juiz e tal juiz for culpado, então ele deverá pagar 12 vezes a pena que ele mesmo instituiu para o caso, sendo publicamente retirado da sua posição de juiz e jamais sentar-se para efetuar julgamentos. Isso é só um trecho do Código de Hammurabi. Eles possuíam 282 artigos. Observando com os olhos do presente, do século XXI, o Código de Hammurabi parece até um pouco rigoroso. É o que nós chamamos de olho por olho e dente por dente, certo? Mas nós devemos sempre estudar a história, não com o olho do presente, mas observar o passado. Essa forma de julgar, de tentar a justiça, ela é uma forma que eles consideravam importante e, principalmente, era algo inovador para aquele momento. Lembrando que nós estamos falando de 2000 anos antes de Cristo, ou seja, muito tempo atrás. Esse legado de leis, ele é muito importante e até hoje ele é estudado por quem estuda direito, quem quer se tornar advogado. Após esse povo, nós vamos ter, então, os assírios e os caldeus. Os assírios, então, eles dominam, né, o primeiro império babilônico e eles são responsáveis por uma expansão muito grande, né, do território da Mesopotâmia. E foram conhecidos por possuírem grandes táticas de guerra e dentro dessas táticas de guerra seria um povo muito violento também. Após os assírios, nós vamos ter os caldeus, que foram uma continuação daqueles babilônicos. E por isso eles recebem o título de Segundo Império Babilônico. O seu momento de maior expansão vai ser no governo de Nabucodonosor, que foi um grande imperador ali do Segundo Império Babilônico, né? Mas mesmo com esse momento de expansão, com guerras, conflitos, né? Os caldeus tinham várias revoltas internas que enfraqueciam o governo. E por causa disso, eles foram conquistados pelos persas em 539 a.C. Ou seja, nós conseguimos observar que dentro da Mesopotâmia, vários povos viveram ao longo de milhares de anos. E que esses povos foram um substituindo o outro, certo? E cada um desses povos deixaram um legado interessante para a humanidade. Antes de nós concluirmos, vamos conhecer como que era também a sociedade, né, dentro da Mesopotâmia. Se você observar essa pirâmide, ela lembra muito um pouco a sociedade egípcia. Ou seja, era uma sociedade hierarquizada. O que significa isso? Que uma hierarquia
um grupo não se mistura com o outro e, principalmente, o grupo mais forte tem mais poderes e aqueles que são mais fracos têm que obedecer os mais fortes. Os homens tinham o privilégio do poder político, ou seja, as mulheres não participavam da vida política, e a monarquia, ela tinha um caráter divino, né? O que significa isso? Que o rei, né, rei ou imperador desses vários povos que existiram na Mesopotâmia, eles tinham um caráter divino, ou seja, eles eram escolhidos pelas divindades para se tornarem reis. Deixo para vocês, pessoal, um pequeno desafio para concluir a aula de hoje. Comparem o alfabeto da escrita cuneiforme com o que a gente viu que tem o nosso alfabeto também. E tente escrever o seu próprio nome com as letras do alfabeto cuneiforme, ou de alguma palavra que você goste. Vai ser um pouco complicado, mas tenho certeza que vai ser uma experiência interessante e nova para você. Pessoal, por hoje é só, concluímos a nossa aula, espero que tenha ajudado e até uma próxima oportunidade.